Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Dica para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 66ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 15 minutos. Obrigado, deputado Dica. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão ordinária do dia 19 de julho de 2016, em regime de urgência em discussão única. Projeto de lei 1344/2015, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 06/2015, que altera dispositivo do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e da outra providência. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Edson Albertassi. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Servidores, o deputado Nelson Gonçalves. Deputado Nelson Gonçalves. Deputado Edson Albertassi. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Pedro Fernandes. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo orador inscrito para discussão, o projeto recebeu 17 emendas e retorna às comissões técnicas. Eu convoco a reunião do Colégio de Líderes amanhã às 13 horas para discutir essas emendas com a corregedora do Tribunal de Justiça, excelentíssima senhora corregedora do Tribunal de Justiça. Em regime de... solicito a Fabiane que comunique e convide a corregedora. Presidente, tem uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. Que envolve a mensagem do Executivo, que é o terceiro item da pauta, que está sendo incluído em regime de prioridade. Consultando o nosso regimento, vem aqui. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais, etc. Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição, a linha C, distribuída em avulsos, com pareceres sobre a proposição principal e as acessórias, se houver, pelo menos uma sessão antes. Aí eu estou surpreendido por quê? Porque esta mensagem é aquela que gera dúvidas sobre a intenção do governo de criar condições, mesmo que por um caminho inconstitucional, porque nós não podemos, dentro do exercício, mudar a lei orçamentária, mas aqui há aquele susto dos servidores de que o objetivo é criar condições para demissões. Então, como o regimento... Queria que Vossa Excelência nos... Bem, a presidência indefere a questão de ordem, baseado que é uma lei complementar já aprovada nesta casa, portanto, percorreu todos os caminhos de prazos legais na sua tramitação, inclusive nas comissões técnicas, e é uma mera alteração. Mas eu quero tranquilizar o deputado Paulo Ramos que o objetivo não é e não será de demissão de funcionários. Não há isso. Estou aqui colocando a minha palavra, né? Na verdade, o orçamento desse ano ele não se consagrou
E é preciso o governo, admitir que há um déficit orçamentário e submeter a esta casa, como foi feito junto ao Congresso Nacional por 2 vezes mais recentes, com a presidenta Dilma e com o presidente interino Michel Temer, muito recentemente, ampliando o déficit fiscal. O que há é a consagração e o governo admitindo que aquela lei e aquelas diretrizes que foram encaminhadas a esta casa em função da grave crise nacional que tomou conta do país, e não menos do Estado do Rio de Janeiro, esses parâmetros não se consagraram. O que não se pode confundir, a lei de responsabilidade fiscal é uma outra coisa, não tem a ver nem com a lei de diretriz orçamentária, nem com a LOA, nem com a lei orçamentária anual. O que a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu desde a época do governo Fernando Henrique foram regras para quando se ultrapassa todos os poderes, quando ultrapassa aquele limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para pessoal, seja o executivo, seja o judiciário, seja o legislativo, né, e as outras instituições afins, você tem uma regra. No caso do Rio de Janeiro, nós tivemos uma reunião recente, o governador interino Francisco Dornelles, presidente desta casa, me fiz acompanhar do deputado Albertassi, o presidente do Tribunal de Justiça, que foi com diversos desembargadores, se eu não me engano, o desembargador Camilo e outros, o presidente do Tribunal de Contas, que também foi com técnicos, e também o Procurador-Geral de Justiça, quando se analisou essa questão das receitas do Estado. O que se disse naquele momento é que não há nenhum risco se contabilizasse, ainda não tinha entrado, tinha previsibilidade, mas não tinha entrado os 2 bilhões e 900 milhões de subvenção. Tanto é que o governo está usando em pessoal na área de segurança para abrir espaço, portanto, poder ser gritado como receita tributária líquida real, né? O que evitaria esse risco. Ainda que se houver necessidade, a regra da lei de responsabilidade fiscal é a demissão de até 30% dos cargos comissionados por todos os poderes, né? Não há esse risco não paira sobre a Assembleia, ele paira, em primeiro lugar, sobre o Poder Executivo, em segundo lugar, sobre o Poder Judiciário. Depois é que entraria na regra a possibilidade daqueles que estão em estágio probatório. Mas não chegará a isso, eu acho que não atingirá nem os funcionários comissionados. Mas é essa regra, e não tem a ver com a admissão pelo governo de que ele está operando com déficit fiscal. Essa então, só por uma questão de esclarecimento, trazer as informações que eu tenho e das reuniões que eu participei não em meu nome pessoal, mas como presidente desta casa, portanto, devo satisfação a todos os deputados e a todos os funcionários e à sociedade. Então, Vossa Excelência nos assevera que não há razão para que os servidores públicos, mesmo os servidores do Poder Executivo, vivam esse sobressalto em relação... Não há. Há todo o esforço para resolver sem necessidade de atingir sequer os cargos comissionados, até porque o governo já fez 30% de corte nos cargos comissionados no Poder Executivo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, por favor. Há, de fato, uma grande apreensão no servidor público quanto à modificação da LDO. Porque há anos, desde que estamos aqui,
que jamais ocorreu tal fato. Mas, ao mesmo tempo, é fato novo e com jurisprudência que se firma a questão da pedalada fiscal. Então, a sua leitura é exatamente para evitar a pedalada. Mas aí eu queria fazer um pleito a Vossa Excelência, se o deputado Carlos Mink deixar. Eu queria fazer um pleito a Vossa Excelência. Quando esse projeto vier à pauta, o 1975 de 2016, que é o terceiro, nós produzimos muitas emendas, quer seja na forma de apresentação, quer seja nos números. Mas tem uma emenda que tranquilizaria, que diz claramente o seguinte, que esta lei não autoriza o governo do Estado demitir absolutamente ninguém, que essas regras estão escritas na Constituição da República e na LRF. Se acatar dessa emenda... Eu estou de acordo. Estou de acordo, solicito ao deputado Albertas, né, que encaminhe nesse sentido, porque tudo que não precisamos, deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo, é exatamente tirar a tranquilidade dos funcionários que já têm tantas dificuldades nesse momento. Exatamente. Deputado Marcelo Freire. Presidente, sobre esse assunto, presidente, a bancada do PSOL, na semana passada, pediu uma reunião com Vossa Excelência e o assunto era exatamente esse temor do conjunto de funcionários públicos. Foi assunto da nossa reunião da bancada do PSOL com a presidência da Assembleia Legislativa na semana passada. Quando chega essa mensagem, esse último final de semana, certamente um conjunto enorme de deputados foi procurado por diversos setores do funcionalismo público porque há o temor, e é compreensível. Nós vivemos um momento de crise profunda, com dificuldade de pagamento. Quando se tem uma mensagem de aumento de déficit, não é pouco, é de 7 para 17 bi, isso é evidentemente uma possibilidade de receita menor, para além de uma despesa maior. Claro, e é compreensível que haja por parte do servidor público esse receio, não é também uma invenção da cabeça desses servidores, isso realmente procede à preocupação. É muito importante nesse momento que se tem aqui a palavra da presidência da Assembleia Legislativa dizendo que não haverá demissão de funcionário público, isso está registrado, mas se pudermos avançar em termos legais, é boa a proposta do deputado Luiz Paulo, a bancada do PSOL evidentemente apoia, isso é fundamental para a gente e isso traz tranquilidade para que as lutas continuem num patamar mínimo de serenidade no Rio de Janeiro. Senhor presidente. Deputado Farid Abrão, com o meu pedido de desculpa, Vossa Excelência estava inscrito, eu lhe peço desculpa. Vossa Excelência está coordenando com muita tranquilidade. A nossa fala é muito idêntica dos três oradores que me antecederam, porque o informe, a coluna do informe do Jornal O Dia, no dia 2 de julho, colocou dessa forma, de que havia o encaminhamento, o governo estaria encaminhando a LDO e que haveria um artigo em que ia se demitir, pelo menos daria autorização ao governo do Estado para se demitir o servidor. E Vossa Excelência, com muita propriedade, esclareceu, e eu quero aqui, mais uma vez, tranquilizar também, e que seria um absurdo do governo colocar dessa forma, atribuindo à crise praticamente a parcela dos servidores. Não vejo dessa forma e acho que vai ser mais um tiro no pé do governo, se assim proceder, e de que uma forma muito direta. Eu tenho convicção de que o parlamento não vai aceitar isso e vejo com muita tristeza, mais uma vez, um passo errado que dará ao governo do Estado. Eu antes de passar a palavra ao deputado Valdec e à deputada Marta, eu quero anunciar que chegou a esta casa, na tarde de hoje, mensagem que faço ler para incluir nos anais da casa e no diário oficial da casa, pois com isso supero as 48 horas e colocarei para discussão na quinta-feira, porque acho que é do interesse desta casa
e do interesse dos funcionários e de todos os servidores. Ela diz o seguinte: excelentíssimos senhores, presidente e demais membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tenho a honra de submeter à elevada deliberação dessa egrégia Casa o incluso projeto de lei que institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. A concessão de benefícios fiscais do ICMS é um tema que ganhou destaque ante a crise no país, não sendo diferente no Estado do Rio de Janeiro, que ainda sofreu sobremaneira com a significativa redução das receitas provenientes dos royalties do petróleo e das participações especiais relacionadas com a extração de petróleo e gás natural. A redução da receita de ICMS foi acarretada também por outros fatores exógenos ao controle da administração estadual, sendo certo que decisões judiciais desfavoráveis e alterações nas estratégias tributárias em setores econômicos com forte influência na arrecadação contribuíram ainda mais para acentuar a frustração de receita. Sendo assim, as medidas de reajuste das finanças estaduais não podem deixar de passar por uma rigorosa reavaliação das políticas relativas a benefícios ou incentivos fiscais concedidos. Você já assinou? O projeto que ora apresento, o vale dizer, está baseado no convênio ICMS número 42, de 3 de maio de 2016, que autoriza os estados e o Distrito Federal a criarem condições para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzirem o seu montante, bem como na lei do Estado de Pernambuco, que já editou, em função do convênio CONFAS 42, a lei número 15.865, de 20 de junho de 2016, que foi nosso paradigma, e as leis 13.564, de 20 de julho de 2016, do Estado da Bahia, e 19.261, de 19 de abril de 2016, do Estado de Goiás. Resiste-se, ademais, que o Pacto dos Governadores do Nordeste, Carta de Maceió, assinado pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, no item 05, recomendou a adoção da redução de 10% dos benefícios fiscais concedidos, regulamentando o convênio ICMS 42 de 2016, aprovado por todos os estados brasileiros no CONFAS, estipular que pelo menos 10% dos benefícios e incentivos fiscais concedidos sejam destinados a um fundo a ser definido por cada estado. Assim, esperando contar mais uma vez com o apoio e o respaldo da Secretaria da Casa Legislativa, solicitando que seja atribuído o processo de regime de urgência nos termos do artigo 114 da Constituição do Estado, reitero a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, Francisco Dornelles, governador em exercício. O projeto de lei institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve, artigo 1º, fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, FEEF, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º, a fruição do benefício fiscal, incentivo fiscal já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionado ao depósito no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do valor correspondente a 10% do montante relativo a incentivo ou benefício concedido à empresa contribuinte de ICMS, nos termos do convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016. Parágrafo único. O montante que trata o cabo legislativo será calculado mensalmente e depositado na data fixada por decreto. Artigo 3º. Constitui receitas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal depósito no valor correspondente a 10% aplicado sobre o montante da diferença do valor do imposto calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte de ICMS nos termos do convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016. Dotações orçamentárias, rendimento de aplicações financeiras de recursos do FEEF, realizadas na forma da lei, e outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas. Parágrafo único. Fica prorrogado nos termos do decreto específico o prazo de fruição do benefício ou incentivo fiscal de empresa que proceder conforme disposto no inciso 1 do artigo 3º
pelo período necessário ao ressarcimento do montante depositado no FEF. O Poder Executivo de decreto definirá os incentivos e benefícios alcançados pela contribuição do que trata o artigo 1 do artigo 3º desta lei. Artigo 5º. O descumprimento do artigo 2º do artigo... O descumprimento do disposto no artigo 2º desta lei resultará em perda automática no mês da fruição dos respectivos benefícios, incentivos fiscais ou financeiros, se o contribuinte ou beneficiário ou incentivar não efetuar no prazo regulamentar previsto, o depósito previsto no artigo 2º desta lei. Perda definitiva dos respectivos benefícios, incentivos fiscais ou financeiros, se o contribuinte, beneficiário ou incentivar não efetuar no prazo regulamentar o depósito previsto no artigo 2º desta lei por 3 meses consecutivos ou não, no intervalo de 12 meses. Artigo 6º. Os recursos oferidos pelo FEF serão destinados ao crime fiscal do Tesouro do Estado, observado o disposto no artigo 10 desta lei. Artigo 7º. O fundo será administrado por um comitê decisório composto pelos seguintes membros: secretário de Estado de Fazenda, na qualidade de presidente, secretário de Estado da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria, Comércio e Serviços, secretário de Planejamento e Gestão. Parágrafo 1º. O decreto do Poder Executivo definirá a forma das aplicações dos recursos do FEF. O órgão gestor do FEF é a Secretaria do Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. O Governo do Estado, por decreto, determinará os procedimentos a serem adotados pelas empresas de que trata o inciso 1º do artigo 3º, especialmente quanto à sua escrituração fiscal e demais obrigações acessórias, bem como outras providências necessárias ao controle e à utilização dos recursos. O saldo, porventura, existente à época da extinção do FEF deve ser revertido ao Tesouro do Estado. Artigo 10. O Poder Executivo encaminhará para a Assembleia Legislativa projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Estado, compatíveis com classificações orçamentárias, visando atender à integralização dos recursos necessários à constituição do fundo. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação, podendo ser feita até 31 de julho de 2018. Em reunião do presidente desta Casa com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e o deputado Albertassi, eu sugeri que eles se debruçassem sobre o convênio CONFAS 42, ficou a cargo do deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo deu forma e eu marquei uma audiência com o governador Dornelles e me fiz acompanhar do deputado Luiz Paulo e do deputado Albertassi, que foram lá e defenderam a necessidade urgente de fazer com que as empresas que tiveram benefícios fiscais, incentivos fiscais ou financeiros através do Fundas, antecipem e contribuam nesse momento de grave crise das finanças do Estado. Eu não sei precisar o valor, mas certamente, pelo todas as informações que a gente tem dos incentivos que foram dados, só hoje eu vi no jornal que uma montadora recebeu 3 bilhões e 600, né? Então, só falar em 10% são 360 milhões, tem que recebeu 5 bilhões, 600 milhões, 2 bilhões e por aí afora. Então, me parece que será um fundo bastante consubstancioso, né? E que eu acho, eu não sei se é possível, deveria ser encaminhado ao Rio Previdência, para que a gente cobrisse o rombo que está havendo nas contas da Previdência. Eu não sei se é possível. O deputado Luiz Paulo, na verdade, é autor intelectual, né? Eu só levei o assunto a ele e ao Albertassi, e parabenizar o governador, que mesmo enfrentando resistência em algumas secretarias do governo, resolveu encaminhar a esta Casa a presente mensagem, o presente projeto de lei. Deputado Valdec. Senhor presidente, eu queria primeiro reagir rapidamente a essa leitura, dizer que é o que me parece, essa mensagem, deputado Luiz Paulo, parece vir ao encontro de várias preocupações que nós temos levantado aqui sobre a política de isenção e de benefícios concedidos pelo governo do Estado. E pelo que eu percebi da leitura, atinge inclusive isenções e benefícios já concedidos. Portanto, me parece uma perspectiva interessante que se abre
para que a gente possa, afinal de contas, reexaminar, redefinir, reequacionar essa discussão sobre a política de isenção de benefícios concedidos pelo governo do Estado. Mas, senhor presidente, sobre a lei, o projeto 1975/2016, é justamente a mensagem que busca modificar as metas fiscais apresentadas pelo governo do Estado e modificar de maneira muito sensível, porque o déficit projetado era de quase 7 bilhões e agora passa a quase 18 bilhões, 17.800. Queria, na linha dos que já me antecederam, dizer que também fui procurado por vários servidores públicos do Estado, lideranças sindicais do Serviço Público Estadual, preocupados com a possibilidade que esse projeto pudesse suscitar demissões do Serviço Público Estadual. Eu quero dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, que as palavras de Vossa Excelência já nos trazem um importante alívio, uma importante compreensão, não é ninguém mais, ninguém menos que o presidente da LERJ se pronunciando sobre a inexistência desse risco. Portanto, é muito importante ressaltar aqui, e a sua palavra nesse momento tem muito peso, como Vossa Excelência sabe. Segundo lugar, na linha do que o Luiz Paulo já disse, eu mesmo sou autor, certamente há outros deputados que são autores também, eu protocolei emenda no sentido justamente de evitar que a mudança nessas metas fiscais pudesse justificar demissão de servidores públicos estaduais, sejam estáveis, sejam em estágio probatório. Portanto, quero dizer da importância da declaração de Vossa Excelência, que a gente caminhe nessa direção, garantindo no texto da lei uma emenda que deixe claro a impossibilidade de que essa questão se materialize. Vamos aprovar a emenda do deputado Luiz Paulo e outras que tiverem unificada para dar tranquilidade total aos funcionários. Senhor presidente, eu só queria sugerir que essa emenda que eu fiz, no momento que Vossa Excelência decide aprová-la, deixe de ser minha para ser do Parlamento como um todo. Apoiar, né? Não, deixa de ser minha para ser do Parlamento como um todo, para ser de todos. Perfeito, deputado Luiz. Deputado Eliomar. Não, senhor presidente, o que eu estou observando é que está começando a chegar mensagens do Executivo voltadas exatamente para a promoção do ajuste das finanças do Estado e de forma pontual. Estava previsto a vinda do secretário de Fazenda e Planejamento para esta semana, para isso aí, um convite formulado pela... Não era nem um convite, era uma convocação pela Comissão de Orçamento. Então, o que eu queria era sugerir que esta convocação continuasse trazendo para cá o secretário de Fazenda e secretário de Planejamento, já que as coisas passou aí por uma mudança, para que esclarecesse a gente o que tem de planejamento, como que está se pretendendo realmente as intervenções do Executivo, até para facilitar, digamos, a nossa função de fiscalização do Executivo. Então, eu gostaria de sugerir isso. Vossa Excelência tem razão. Eu hoje já havia me pronunciado sobre isso ali na reunião com outros deputados. Só não confirmei a vinda do novo secretário hoje, porque ele estava assumindo hoje. Mas vou pedir ao líder do governo, deputado Albertassi, para que a gente receba amanhã um novo secretário de Fazenda às 13 horas, numa reunião do Colégio de Líderes, convocando... Então vamos fazer às 11. Deixar mais um tempo, porque o que a gente quer é que ele venha para cá e fale realmente que... Então quer marcar na terça que vem? É mais conveniente? Então fica convidado o novo secretário de Fazenda para a próxima terça-feira, às 13 horas. Então está de acordo com a propositura do deputado Eliomar Coelho. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde. Eu sou uma funcionária pública e, como tal, fui procurada por diversos segmentos do serviço público. É muito importante a sua fala, que estabelece o compromisso dessa casa. Mas eu também preocupada exatamente com as notícias trazidas por esses servidores,
preocupada porque não vi, de certa forma, uma clareza, embora entendendo, né, a questão da lei de responsabilidade fiscal, a previsão constitucional, entendi por bem também oferecer uma emenda no sentido de preservar aquilo que é fundamental para o Estado, que são os servidores públicos. Então, eu queria pedir apenas ao deputado Edson Albertassi que, no momento da análise das emendas, tivesse também oportunidade de observar as emendas trazidas por outros deputados, além do deputado Luiz Paulo, que tem o mesmo objetivo, que é a garantia do serviço público. Muito obrigada. Deputada Marta, eu vou dar o seguinte encaminhamento. O deputado Valdec e outros também fizeram emendas. O deputado Luiz Paulo já abriu mão da autoria para que seja uma autoria do Parlamento. Vou pedir ao deputado Albertassi, pela Comissão de Constituição e Justiça, unifique todas as emendas e dê uma redação com a maior clareza possível para não restar dúvidas sobre essa questão de possível demissão de funcionários. E quero seguir o encaminhamento do deputado Luiz Paulo no sentido de que essa emenda efetivamente seja de todo o Parlamento. Obrigada. Perfeito, Marco. Deputada Cidinha Campos. Senhor presidente, eu ouvi com atenção, mas acho que não o suficiente para entender qual é a posição da Casa com relação aos comissionados. Eu quero dizer que há um estigma contra os comissionados, não só no nosso Estado, mas em todo o país. Parece que todos entraram pela janela, que não fazem nada, que são cabides de emprego. E, na verdade, na curta experiência que eu tive no Executivo, eu pude constatar que quem carrega o serviço público nas costas são os comissionados. É verdade. É verdade isso. É verdade. Eu não tenho medo de vaia. Eu não tenho medo de vaia. Pessoal, aqui tem uma regra. Só um instante, Cidinho. Aqui tem uma regra. Quando o deputado está fazendo uso da palavra, todos, eu peço que aguardem. Quando terminar, podem vaiar, pode não ter nenhum problema, eu espero até chamar o outro deputado. Mas, concomitantemente, fica impossível de coisa. Então, pediria essa compreensão. Deputado Cidinho. Então, é isso que eu penso. Eu acho que os servidores públicos devem ser protegidos, mas eles têm uma articulação política muito grande. Eles têm acesso a todos os deputados. Os comissionados não têm acesso a ninguém. E eles ficam no limbo. Eles não sabem o que vai ser decidido pela vida deles. E são muito competentes. Então, é claro que existe aquele que não quer trabalhar, como no serviço público também tem. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu gostaria que o senhor, de alguma maneira, trouxesse uma palavra para tranquilizar também esses funcionários e suas famílias. Não, deputado Cidinha, todo o esforço tem sido para que você não tenha necessidade de utilizar esses parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que o governo foi a Brasília convencer a adiar o pagamento do serviço da dívida por 6 meses, foi buscar essa subvenção de 2 bilhões e 900 milhões, e agora está mandando esse projeto de lei, tributando de forma conclusiva todas aquelas empresas que receberam incentivos fiscais no estado do Rio de Janeiro, como várias outras entidades, estados do país. Eu acredito que todos os estados brasileiros farão. A informação que eu tenho que São Paulo fará, Minas fará, né? E isso o Ceará já fez também, não está citado aqui, mas já fez. Então, é exatamente a tentativa de buscar esse equilíbrio fiscal para que o Estado fique com o tamanho que tem, né? O que você deve ter, e aí vai depender do Congresso Nacional, é uma regra estabelecendo o limite de gasto. Durante 25 anos, o Brasil gastou mais do que arrecadou. Isso no plano nacional. Hoje, há uma emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, onde fixa que vai gastar o que gastou no ano anterior mais a infração, para exatamente o país voltar a ter um equilíbrio fiscal
e não fechar o ano com 170 bilhões e nós aqui com 17 bilhões. Você veja que se o rombo nas finanças nacionais de 170 bilhões é um número imenso, mas 17 bilhões para o Estado também é um negócio incrível, né? Mas não há nenhuma política de demissão, seja de comissionados ou muito menos ainda de servidores. Algumas secretarias já exoneraram aqueles que eram menos importantes ou que prestavam serviços menos relevantes. Eu acho que algumas secretarias já fizeram isso com 35% dos seus comissionados. Sim. Todo mundo está cortando. Na verdade, houve um decreto do governador determinando um corte em todas as secretarias. Então tá, muito obrigado, senhor Nada, presidente. deputado. Deputado... Pode vaiar. Zaqueu. Senhor presidente, a deputada Cidinha tem certa razão, porque tem áreas que não foram estruturadas ainda para terem os cargos públicos para tocar efetivamente e deixar uma memória. Na assistência social e direitos humanos acontece isso. 99% das pessoas que lá trabalham são comissionadas. E se extinguir os comissionados totais, você acaba com essa atividade importante. Então, precisa desse equilíbrio. O equilíbrio de preservar o servidor público, o equilíbrio de profissionalizar a gestão através do servidor público. E a preocupação de todos nós aqui é que com os servidores efetivos não sejam prejudicados com a redução da meta fiscal, porque, na verdade, em 2014, foram mais de 40 mensagens que nós aprovamos, que gerou esse déficit aí de quase 7 bilhões de reais. Então, 11 bilhões. São 11. Mais 4, não 11. Pois é. Então, esse equilíbrio é importante e dizer que estaremos junto com a proposta apresentada para a criação do fundo, porque isso permite dar um reforço para o Rio Previdência e tranquilizar os inativos e aposentados que dependem desses recursos. Presidente. Eu vou passar a palavra ao deputado Jânio, depois ao Joninha Nele, mas eu queria fazer um apelo. A pauta está muito grande, tem emenda constitucional. Na verdade, quando o meu querido deputado Paulo Ramos levantou a questão de ordem, ainda seria da terceira, que nem estava em discussão, né? Mas, evidentemente, quando era uma questão relevante, gerou toda essa discussão, mas eu preciso avançar na pauta. Nós só temos 1h15 de sessão deliberativa, já tem muitos deputados inscritos no expediente final, senão terei que prorrogar a sessão. Deputado Jânio. Senhor presidente, apenas para contribuir com Vossa Excelência e com a mesa, e com o governo do Estado, está tramitando desde o dia 22 de junho de 2016 o projeto de lei 1929 de minha autoria, que exatamente nessa direção suspende temporariamente por 2 anos os incentivos fiscais concedidos na linha do tratamento tributário diferenciado, prorrogando ao final por 2 anos esses contratos, na direção exatamente que as empresas que atualmente receberam o benefício do Estado possam, nessa hora que o Estado necessita, contribuir. Então, tem esse projeto tramitando apenas para que fosse anexado aí nesse momento de discussão dessa proposta. Perfeito, perfeito. Pedir que todos os projetos que versem sobre essa questão sejam anexados, né? E a gente vote o texto de regime de urgência, que é o do Executivo. Deputado doutor Juliano. Presidente, vou ser bem rápido. Como membro de um partido de oposição e crítico da política indiscriminada de isenções, eu faço questão de colocar aqui a minha satisfação de ver o governo garantindo que não vai onerar ainda mais os servidores, garantindo emprego e, principalmente, dividindo com a iniciativa privada, diminuindo as isenções, o sacrifício que todo o Estado está fazendo. Então, é importante para mim colocar isso publicamente. Obrigado, doutor Juliano. Jorginho, por favor, rapidinho. Rapidamente, presidente. Primeiro, saudar todos os componentes das galerias, em especial ao ESO, que veio aqui representar a sua luta. No mais, senhor presidente, elogiar a presente proposição que foi distribuída e comungar com as opiniões de que não dá para cortar servidor, não faz sentido fazer isso, fazer demissão,
quando a gente tem 4 mil linhas celulares, ou quando a gente tem uma série de viaturas oficiais que podem ser cortadas antes. Enfim, a ordem de contingenciamento tem que ser bem estabelecida por este parlamento que fala pela voz do povo. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Em regime de prioridade, em discussão única, projeto de lei 1655/2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 15/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2017 e da outras providências. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, parecer da Comissão de Orçamento. Todos aprovam, permanecerão aprovados. Salvo os destaques. Presidente, voto contrário. Voto contrário, deputado Marcelo Freixo, Serafine, Paulo Ramos, Eliomar, o Anderson Bolsonaro, Wagner Montes. Sadi Noel. Enfermeira Regiane. Para justificar. Valdec. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado. Presidente, bancada do PSOL está votando contra, porque a gente acabou de fazer um longo debate aqui sobre as isenções. Essa LDO, que acaba de ser aprovada, gera um aumento de 2016 para 2017 de 23% de isenção fiscal. É uma contradição, deputados. A gente tem aqui, criando fundo, pensando em estratégia de sair da crise, e esta LDO que acaba de ser votada tem um aumento de 23% de isenção de 2016 para 2017. Nós, da bancada do PSOL, apresentamos 12 emendas. Todas, presidente, emendas de transparência. E fizemos destaques. Espero que a gente consiga aprovar nos destaques algumas, porque não há nenhuma razão. Todas foram rejeitadas. Todas as emendas rejeitadas eram todas emendas de transparência. Então não tem, evidentemente, a menor possibilidade de votar favorável a algo que endivida ainda mais e que não é transparente. Deputado Luiz Paulo, tem 3 destaques de Vossa Excelência. Queria saber se Vossa Excelência mantém, retira. O senhor retira o 1039 e eu vou discutir os destaques da emenda 2 e da emenda 3. Então, para discutir, deputado Luiz Paulo, destaques da emenda 2 e a emenda 3. Já está? Fica atento aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Marcelo Freixo, que me precedeu, eu produzi na LDO 14 emendas, no sentido de melhorar a qualidade das mesmas. Inicialmente, tive as 14 rejeitadas, e entre elas, aquelas que proibiam tomar empréstimo em 2017 e que reduziam os incentivos fiscais em 2017. Depois, na reunião da comissão, uma foi acolhida em conjunta com o deputado Pedro Fernandes, visando uma única questão: que não aconteça na LOA de 2017 o que aconteceu na LOA de 2016. Isto é, receita de despesa empatem, mas que a receita seja a receita real e não a receita superestimada. Porque poucos sabem que na LDO de 2015, a receita estimada era de 57 bilhões. Quando veio a LOA, a receita estimada era de 57 bilhões e tinha um superávit de 2 bi. Quando veio a LOA, essa receita saiu de 57 e foi para 75. Está aí o tamanho do déficit, 17,8 bilhões. Nós não queremos que aconteça isso em 2017. Por isso, esta, junto com o deputado Pedro Fernandes, foi das minhas emendas
a única acolhida. Mas eu quero fazer aqui o destaque da emenda 2, porque a emenda 2 diz aquilo que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dos contratos de terceirização de mão de obra ou qualquer espécie de contratação de pessoal de forma direta ou indireta, inclusive por postos de trabalho, que atue substituindo servidores ou empregados públicos, inclusive das organizações sociais, seja considerado como despesa de pessoal. Porque, senão, o Estado continua a fazer aumento sucessivo da terceirização, abandonando o concurso público e o servidor estatutário. Então, nós estamos querendo aqui, na emenda 2, que se cumpra o que está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal e na própria Lei das Organizações Sociais. As pessoas não têm a dimensão do que se gasta somente em pagamento de pessoal nas organizações sociais. É algo, deputado Paulo Ramos, em torno de R$1 bilhão. Por isso, destaquei a emenda número 2. Vamos dar a paz a Vossa Excelência. Deputado Luiz Paulo, quero manifestar uma preocupação muito mais para buscar um esclarecimento de Vossa Excelência. Incluindo como despesas de pessoal. Já está escrito na LRF. Os servidores das OSs, como é que ficam os servidores estatutários em relação ao limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Isso não cria um constrangimento? Perfeitamente. Não. Deputado Paulo Ramos, quando Vossa Excelência lê o projeto da FEF, o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal, o que ele visa no fundo? Aumentar a receita corrente líquida. Para aumentando a receita corrente líquida, você diminuiu os índices de despesa de pessoal. E essa emenda já é uma prescrição da LRF, não tem nenhuma novidade. A segunda emenda diz respeito, que é a emenda número 2, de respeito a recolhimento de tributos. Porque, deputado Paulo Ramos, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é com o concurso público. O que acontece? Quando você bota cargo comissionado de livre provimento, você desconta 11% do servidor para o INSS e 22% de patronal para o INSS. Você não capitaliza R$1 sequer no Rio Previdência. Quando você terceiriza a rodo, como fazem com as OSs, todo esse pessoal terceirizado desconta para o INSS, não capitaliza R$1 para o Rio Previdência, só faz aumentar o rombo do Rio Previdência pela descapitalização sucessiva que o Poder Executivo está fazendo há uma década. Na verdade, poderíamos dizer, abaixo as OS. As OS têm representado um prejuízo muito grande para o Rio Previdência, mas também um prejuízo muito grande ao conjunto dos servidores públicos. Isso mesmo. Além pela descontinuidade na prestação de seus serviços, causando um prejuízo para a população. A minha preocupação, e ainda reitero, é, uma vez considerando como despesa de pessoal o pagamento às OSs, mesmo que seja pagamento para pessoal, como ficam os servidores estatutários para terem reajustes, etc. Senhor presidente, só para concluir, e vou responder ao deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos, eu estou falando da LDO de 2017.
Não estou falando de 16, 17. E aí, o que eu estou pretendendo? Que se use não mais a organização social, a fundação pública de direito privado, com a redução dessas terceirizações e com a possibilidade de você botar dentro dela mais funcionário público. Porque também, se a gente continuar como está, a gente jamais capitaliza o Rio Previdência. Porque todo funcionário estatutário novo está entrando para o fundo complementar. Os antigos estão no sistema antigo que o senhor conhece. E a inequação está feita. A inequação está feita. Sai dinheiro do Rio Previdência, descapitaliza, você bota a fonte tesouro. Aí a culpa é do Rio Previdência e não do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor. Em votação, o destaque é a emenda aditiva número 2. Todos que aprovam, permanecerão rejeitados. Voto favorável, deputado Luiz Paulo, Paulo Ramos, Junianelli, André, Serafine, Eliomar, Marcelo Freixo, Mink, Tia Ju, Sadi Noel, Bolsonaro, Márcio, Wagner, Carlos Macedo, Rejane, o Anderson, Bebeto e Valdec. Maioria, né, professor? Tá. Em votação, destaque a emenda aditiva número 3. Todos que aprovam, eles estão rejeitados. Voto a favor do deputado Luiz Paulo, Paulo Ramos, Junianelli, Marcelo Freixo, Márcio Pacheco, Eliomar, Lucinha, Serafine, Mink, Tia Ju, Sadi Noel, Valdec, Bolsonaro, Wagner, Bispo Alves, Bebeto, o Anderson, Carlos Macedo e Rejane. Sobre a mesa, requerimento de destaque, a emenda aditiva número 44, de autoria do deputado Marcelo Freixo, líder do PSOL. Para defender. Para discutir, deputado Marcelo Freixo. Presidente, por favor, voto favorável à emenda do deputado Rocha. Luiz Paulo. É que o anterior... Deputada Marta Rocha, voto favorável. André Siriano, voto favorável. Eu também sou favorável. Presidente, senhoras e senhores, a emenda 44, de autoria da bancada do PSOL, ela é uma emenda, presidente, é uma emenda que em qualquer temperatura normal nessa casa, ela não teria dificuldade de ser aprovada. Porque, deputado Luiz Paulo, deputado Albertassi, com quem respeitosamente estava ali conversando, deputado Pedro Fernandes, que concordou com o conteúdo. Essa é uma emenda de transparência, presidente Jorge Pisciani. Essa é uma emenda de transparência, é uma emenda que simplesmente propõe, senhoras e senhores deputados, não é possível que essa casa rejeite algo tão básico em termos de transparência pública. O que a gente está dizendo é, em caso, deputado Albertassi, emenda 44, em caso de isenção fiscal, a empresa beneficiada, ela tem que dizer quantos empregos ela forneceu. Qual é a grande justificativa da isenção? Fornecimento de emprego. Ué, quantos empregos forneceu para ganhar a isenção? Quem ganhou essa isenção? São informações elementares, porque essas empresas estão recebendo benefício. É dinheiro público, de interesse público. Se esse benefício está sendo dado, o mínimo de informação tem que ser prestado contas para o domínio do conhecimento público. É apenas isso que diz essa emenda. Por que não aceitar? Por que não dizer que a empresa X, que recebeu uma determinada isenção, não tenha que dizer quantos empregos forneceu? Qual é o problema? Por que não pode? Pois não, a parte, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Freixo, só uma parte rápida. Haveria sigilo fiscal se fosse arrecadação da empresa
fruto da alíquota do ICMS que ela recolheria. Aqui não é objeto de incentivo, não é objeto de sigilo fiscal, porque é o Estado que está dando incentivo fiscal. Ela está usufruindo de uma renda que seria uma renda pública. Então, no meu entendimento, para a sua emenda, não vale a teoria do sigilo fiscal. Sim, exatamente por isso que a gente não cita o sigilo fiscal. Exatamente isso. Não há sentido. E, deputado Luiz Paulo, onde não fosse possível o fornecimento da informação por dever da lei, é evidente que você não pode fazer uma lei que vai ferir outra. É óbvio. Então, presidente, um segundo para dizer, até porque, essa é rapidinho. Ô, Paulo, aí não dá. Deixa o deputado concluir. Nós temos uma quantidade imensa de destaque. Aí fica difícil. Não, sempre que há um incentivo, o argumento que vem na mensagem do governo é a geração de empregos. Mas exatamente por isso, deputado Paulo Ramos, deputado Pisciani, para concluir, peço o bom senso na hora do voto, porque isso não gera qualquer despesa. Não gera qualquer despesa, é apenas transparência. É apenas a publicação em DO ou pela internet de quais são os benefícios. Em função do benefício, qual é a quantidade de emprego gerado por cada uma dessas empresas. Essa é uma informação que a população tem o direito e acho que esse parlamento pode garantir. Vou pedir a verificação, presidente, já que não foi possível fazer o acordo, mas peço voto sim em nome da transparência que todos nós temos a mesma responsabilidade de garantir. Em votação, a emenda aditiva número 44. Os senhores que aprovam permanecerão rejeitados. Verificação. Verificação solicitada pelo deputado Marcelo Freixo. Como é que a gente fala? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Pedro Fernandes. Pela liderança do governo, deputado Albertasso. Pelo PMDB, Pedro Fernandes. Presidente, com a licença do meu líder, deputado André, pedir a rejeição desse destaque pela falta do acordo com a bancada do PSOL. Obrigado, senhor presidente. Deputado... Encaminhar o voto não, presidente, não. pela rejeição. Para encaminhar, presidente. Solicito aos senhores deputados que procedam à votação nominal. Pela rede, deputado... Julianelli. Para encaminhar o voto sim, porque essa casa prima pela transparência, exige a transparência e nada mais justo que o governo atenda essa solicitação encaminhada através da emenda do PSOL. Para encaminhar. Deputado Valdec. Senhor presidente, em nome da transparência na execução do orçamento público, o PT vota sim. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Milton Rangel, pelo DEM. Pela liderança do DEM, encaminho, acompanhando o governo, voto não. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Paulo Ramos. Essa emenda é favorável ao governo, para que o governo dê transparência e possa ser auxiliado no controle. Eu já ouvi todos os argumentos do deputado Marcelo Freixo em sua intervenção. Deputado Paulo Ramos. Paulo Ramos, não. Pela terceira vez era o Paulo Ramos, mas não pela primeira do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PSDB encaminha o voto sim pela transparência. Solicito aos senhores deputados que proceda à votação nominal. Para encaminhar, senhor presidente. Deputada enfermeira Rejane. PCdoB encaminha o voto sim, pela transparência. É importante nós termos essa emenda aprovada. Obrigada. Votaram 53 senhores deputados. Deputado Chiquinho da Mangueira, por favor. Quem não votou, a presidência vai encerrar a votação. Votaram 54 senhores deputados. 57 senhores deputados, 37 não, 20 sim. O destaque foi rejeitado. Há sobre a mesa destaque a emenda 48 de autoria do deputado Marcelo Freixo. Para discutir, o deputado Eliomar.
Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jorge Pisciani, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esta emenda número 48, ela diz o seguinte, o que ela quer é um demonstrativo, é na mesma linha do que foi defendido ainda há pouco numa outra emenda pelo nobre companheiro Marcelo Freixo. É a questão da transparência. Quer dizer, ou há transparência, ou então não há transparência. Agora, fazer o discurso da transparência e a prática ser exatamente para acobertar tudo, é por isso que está essa esculhambação nesse país e aqui no Estado também. Entendeu? É isso daí. Não tem. Infelizmente, é isto que está acontecendo. Então, quando a gente vem aqui fazer uma intervenção apresentando uma emenda, é no sentido, primeiro, estamos exercendo um direito que é nosso, prerrogativa do mandato. Segundo, é no sentido de aperfeiçoar o processo legislativo. Vem uma emenda para cá, vem uma mensagem para cá, então nós queremos debruçarmos em cima dela, discutimos e resolvemos fazer uma emenda. A emenda no sentido de aperfeiçoar, de melhorar. Eu acho que os deputados aqui, pelo menos o que eu tenho ouvido nos discursos, parece que há um compromisso ou um entendimento deles da importância da existência exatamente das ações do governo ser o mais transparente possível. É isto que está se querendo. Então, a única coisa que está se querendo aqui é que o demonstrativo dos desembolsos feitos à empresa Rio Card, a cargo do Fundo Estadual de Transportes, discriminando os valores recebidos por concessionária e por tipo de despesa, tarifa social, subsídio ao bilhete único e outros tipos especificar. É isso que está se querendo. Não está se querendo nada mais, nada além do que a transparência. Exatamente para você, no nosso caso, inclusive aumentar as condições para o exercício daquilo que é uma atribuição nossa, que é a fiscalização dos atos do Executivo. Se não há transparência, então tudo isso é dificultado. De maneira que, em nome da transparência, em nome exatamente daquilo que é importante e que hoje todas as administrações públicas têm falado a respeito da existência dessa transparência como importante nas ações de administrar o Estado. Então, nesse sentido, é que eu apelo aos meus pares no sentido de votar favoravelmente, ou seja, sim a esta matéria. Eram essas coisas. Em votação, a emenda aditiva número 48. Senhores que aprovam, permaneça como estão, rejeitada. Verificação. Verificação solicitada pelo deputado Marcelo Freixo. Encaminhado. Solicito aos senhores deputados, já ficou evidente que há um quórum muito favorável ao relatório da Comissão de Orçamento. Portanto, eu peço agilidade na votação. Para encaminhar, deputado Pedro Fernandes. Presidente, gostaria de encaminhar pela liderança do PMDB a rejeição do destaque. Encaminhar, presidente. Deputado Albertasso, pela liderança do... Encaminhar o voto não pela rejeição ao destaque. Para encaminhar, senhor presidente. Deputado Valdec. Encaminho o voto sim, senhor presidente. Deputado Malafaia, pelo DEM. Democratas, encaminho o voto não. Deputado Serafini, pelo PSOL. Senhor presidente, bancada do PSOL encaminha o voto sim. O que a gente quer é abrir a caixa preta do Rio Card, que essas informações sejam públicas. Solicito aos senhores deputados que proceda a votação nominal. Pela rede, deputado presidente. Lazzaroni, por favor, votar. Bernardo Rossi, deputado pela rede, deputado Dr. Julian Nery. Para encaminhar, presidente. Deputado Dica, deputado Daniele, Dionísio.
Para encaminhar pela rede, deputado Juninho Nélio. Presidente. Deputado Farid Abrão. A rede encaminha pelo voto sim, aprovação do destaque. Felipe Soares. Entendendo, senhor presidente, que essas emendas deveriam vir pelo próprio governo, fazendo parte do projeto, da mensagem do governo. Nesse momento de crise econômica, é importante que Vossa Excelência leve ao governador a necessidade de, quando se pede sacrifício da população, é necessário aumentar a transparência. A bancada do PSOL faz exatamente isso, mas vai ser muito bem-vindo, com certeza, essa casa, se vier pela mensagem do próprio governo. Deputado Marcos Vinícius, deputada Márcia Giovanni, Nivaldo Mulim, Nelson Gonçalves, Milton Rangel, Tiago Pampolha, Zé Luiz Anchite. Por favor, proceder à votação. A presidência vai encerrar o processo de votação. Solicito aos deputados que ainda não votaram, procedam à votação. Deputado Zé Luiz Anchite, Marcos Vinícius, Marcos Abraão, Pedro Augusto, Marcelo Simão, Dica, Dionísio Lins, André Siciliano, Ana Paula Rechuan, Milton Rangel, votaram 53 senhores deputados, 54, 55, 40 não, 15 sim, a emenda foi rejeitada. A sobremesa, a emenda aditiva 343, de autoria do deputado Marcelo Freixo, líder do PSOL. Eu não consegui votar, presidente. Deputado Serafini. Eu não consegui votar, consignar meu voto. Consignar o voto sim do deputado Dr. Juninho Nélio. Deputado Serafini, para discutir a emenda aditiva 343. Boa tarde a todos e todas. O Estado do Rio de Janeiro está quebrado. Não é à toa que nós hoje estamos aqui discutindo um projeto, discutimos agora há pouco, um projeto para rever as próprias diretrizes orçamentárias do ano que está em curso. Relatório recente do Tribunal de Contas do Estado demonstrou que entre 2008 e 2013, o Estado do Rio de Janeiro abriu mão de cerca de 140 bilhões em receitas, através das isenções fiscais. Somente no ano de 2011, para cada R$1 que o Estado do Rio arrecadou, se abriu mão de R$1,40. Dá para dizer com bastante facilidade que esses anos de governo Cabral, de governo Pezão e de governo Dornelles, a farra fiscal imperou e levou à quebradeira do Estado do Rio de Janeiro. E o que é pior, essa farra tem sido feita com dinheiro público, impedindo que essa Casa Legislativa e que o conjunto da população possa acompanhar as contas públicas, possa acompanhar o que está acontecendo, fazendo com que o nosso orçamento guarde na sua execução características de uma verdadeira caixa preta. A gente apresenta aqui uma emenda que é bem simples, e é para que o governo do Estado do Rio de Janeiro passe a ter um comportamento semelhante ao que já há no governo federal, que é o quê? Que a lista dos maiores devedores da dívida ativa seja pública, para que se possa ter controle, para que se possa ver quais são os benefícios que essas empresas estão tendo, para que se possa remar no sentido de se enfrentar a farra fiscal que está levando a quebradeira no Estado do Rio de Janeiro. Não adianta, ano após ano, se fazer isenções, se diminuir as receitas do Estado e depois se jogar as custas da crise nas costas dos servidores públicos e nas costas da população. A bancada do PSOL, então, cobra
que o governo do Estado do Rio de Janeiro respeite e desenvolva uma legislação como há a nível federal. Queremos saber quem são os devedores, até porque levantamento feito pelo próprio Tribunal de Contas mostrou que, dentre os maiores devedores do Estado, há também grandes beneficiários de isenções fiscais. Ou a gente joga luz sobre essas contas, ou o governo do Estado vai continuar quebrando e cobrando dos servidores públicos as contas dessa farra fiscal. Não aceitamos e por isso queremos transparência. Em votação, destaque a emenda aditiva 343. Senhores que aprovam, permanecerão rejeitada. Verificação, senhor presidente. Verificação solicitada pelo deputado Serafim. Encaminhar, Solicito, senhores deputados, que procedam à votação nominal. Deputado Pedro Fernandes, para encaminhar. Presidente, a Comissão de Orçamento aprovou mais de 90% das emendas apresentadas. E como esse tema já vai ser abordado pela Casa, proposto até pela própria presidência da comissão, para analisar todo esse processo das isenções concedidas, a gente encaminha o pedido pela rejeição do destaque, o voto não, senhor presidente. Deputado Albertassi, pela liderança do governo. Encaminhar o voto não, presidente, pela rejeição. Deputado Paulo Ramos. Pelo PSOL. Pelo PSOL. Senhor presidente, eu não estou compreendendo algumas manifestações de deputados que integram a base do governo. Alguns, inclusive, vêm realizando aqui na casa audiências públicas, trazendo os secretários. Mas quando chega no momento exato de, pelo menos concretamente, demonstrar que a ação é de boa-fé, eu já tenho falado aqui, nós temos parlamentares que fazem um duplo. Eles dizem que são oposição em determinado momento, mas quando chega aqui no plenário, eles votam com o governo. Afinal de contas, se porventura há a possibilidade de debater depois esta mesma matéria, por que não agora inserir dispositivo vinculado à necessária, à exigida transparência? O governo quer o quê? O que pretende o governo? Esconder a sua política pública, abrindo mão de receita e penalizando o servidor. O pessoal vota sim e convoca a própria base do governo a votar sim, em homenagem não apenas à transparência, mas em homenagem à governabilidade. Depois, não quer ficar assustado durante as Olimpíadas. O povo, e especialmente o servidor público, estão revoltados, senhor presidente. Estamos em Voto processo sim. de votação. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar, deputado em primeira regime. A presidência vai encerrar a votação em primeira Encaminhar o regime. voto não pelo DEM, senhor presidente. Pelo DEM, voto não. Deputada em primeira regime. Senhor presidente, o PCdoB entende que, se já existem outras emendas com o mesmo teor e que foram aprovadas, essa emenda, que ora foi solicitado o destaque, também pode ser aprovada. E o que torna mais transparente esse projeto, para nós é importante. Então, o PCdoB encaminha o voto sim pela aprovação dessa emenda. Obrigada. Deputado André Lazzaroni, deputado Coronel Jairo, senhor presidente. Deputado Felipe Soares, deputado Marcos Miller, Marcos Vinícius, Milton Rangel, Pedro Augusto, Zé Luiz Anchite, por favor, proceder à votação. Deputado Luiz Paulo, pelo PSDB. Senhor presidente, PSDB vota sim pela transparência. Presidência anuncia solicitar os deputados que ainda não votaram, deputado Coronel Jairo, Pedro Augusto, André Lazzaroni, Zé Luiz Anchite, Milton Rangel, votaram 58 senhores deputados, 59,
39 não, 60 deputados. 39 não, 21 sim. A emenda, o destaque à emenda foi rejeitado. À sobremesa, destaque à emenda modificativa 873, de autoria da bancada do PSOL. Eu vou indicar você, professor. Não precisa não, destaca. Senhor presidente. Pois não, Paulo. Deputado Edson Albertassi, líder do governo, em lendo o destaque, manifestou a possibilidade de acolhimento através de subemenda. O destaque tem o simples objetivo de incluir uma proteção adicional às vítimas na região serrana dos últimos deslizamentos, para garantir o pagamento do aluguel social. O líder do governo se manifestou caminhando no sentido de acolher esse destaque através de subemenda, então eu queria consultá-lo para que pudéssemos simbolicamente aprovar já esta matéria. Deputado Albertassi. Presidente, essa de fato teve algum... Presidente, essa emenda de fato é possível contemplar, se Vossa Excelência me permitir. Gostaria que Vossa Excelência considerasse como aprovada com subemenda a emenda 873 do deputado Paulo Ramos. Em votação, subemenda a emenda modificativa 873. Os senhores que aprovam estão aprovados. À sobremesa, emenda modificativa número 328, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, de acordo com a liderança do governo, a emenda foi contemplada, estou retirando a emenda. À sobremesa, emenda separada, emenda da minha autoria. Na verdade, é a emenda número 73, de autoria do deputado Luiz Martins. Senhor deputado presidente, Zaqueu é signatário. essa emenda é de minha autoria e, brevemente, a proposta na LDO é 5% de incentivos fiscais. Teve proposta com outros valores, de 2, de 0, e eu fui na intermediária, para que a gente reduza a metade os incentivos que o governo possa dar. Então, fiz a proposta para 2,5%. Então, essa é a minha proposta da minha emenda. Muito obrigado. Em votação, o destaque para votação em separado, a emenda número 73. Hoje as provas estão rejeitadas. Destaque para aprovação, a emenda modificativa 19, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, demais deputados, fiz o destaque nessa emenda de número 19, até porque, como vários que me antecederam aqui e defenderam as suas emendas, o PCdoB entende que não só a LDO como a lei orçamentária são dois instrumentos importantíssimos para que não só esse parlamento, mas toda a sociedade acompanhe, fiscalize e verifique se a política implementada no estado do Rio de Janeiro é a política que a maioria da população precisa para esse estado. Nós temos verificado o que o governo, como que o governo conduziu até agora a sua gestão. Na área da saúde, temos várias críticas, inclusive já foram objeto de estudo dessa casa através de parlamentares que levantaram a política das organizações sociais. E são justamente esse tipo de política, que é a entrega da gestão do governo para iniciativas privadas,
que sustentaram a quebra do governo, que sustentaram hoje a quebra, inclusive, dos salários dos seus funcionários. Hoje, pensionistas e aposentados tiveram seus salários suspensos. E pasme, senhor presidente, esse é um segmento da população mais delicado, mais sem condições de sair às ruas exigindo os seus direitos. Então, eu fiz uma emenda e, infelizmente, a emenda ela foi rejeitada, mas é uma emenda que na LDO ela já era inclusa, mas não explícita, porque o texto do artigo 13, ele dizia o seguinte, que as receitas próprias das entidades e fundos especiais a que se refere o artigo 5º serão programadas para atender prioritariamente os gastos com despesa de pessoal e encargos sociais. E nós acrescentamos dos servidores ativos, inativos, pensionistas e efetivos. E por que isso, senhor presidente? Porque já tivemos desse segmento, justamente nesse ano, o atraso desses funcionários, desses servidores inativos e de pensionistas. Então, a emenda é para justamente ficar claro na LDO que nós vamos respeitar o salário desse segmento, dos pensionistas e dos aposentados, que hoje estão tendo os seus salários divididos, enfim, os seus salários parcelados, as suas condições de vida, né, prejudicada por conta de uma instabilidade política e financeira que o Estado está passando. Então, eu peço aos meus pares para que a gente pense nos idosos desse país. Nós todos vamos chegar lá. Nós todos vamos chegar nessa condição. Então, solicito aos pares que só incluam esse texto, que fique explícito para a sociedade que nós estamos defendendo os inativos e os pensionistas. Muito obrigado, presidente. Em votação, destaque para aprovação em separado da emenda modificativa número 19. Senhores que aprovam. Vou pedir a verificação. Permaneça como estão. Rejeitada. Verificação solicitada pela deputada enfermeira Rejane. Solicito aos senhores deputados que procedam à votação nominal. Vai encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o deputado Pedro Fernandes pela liderança do PMDB. Presidente, encaminhar o voto não pela rejeição de destaque. Deputado Albertasso pela liderança do governo. Encaminhar o voto não pela rejeição do destaque. Se precisar, pede reforço à PM. Tem 40 homens da PM. Solicito aos senhores deputados procedam à votação nominal. Nós temos emenda constitucional a ser votada. Quero dar celeridade ao processo de votação.
Votaram 50 senhores deputados, 37 não, 51 senhores deputados, 38 não, Vamos votar, pessoal, senão vou encerrar. Eu estou fazendo um apelo aí para votarem. A presidência anuncia o resultado. Votaram 56 senhores deputados, 39 não, 13 sim. O destaque foi rejeitado. Aprovado o parecer da Comissão de Orçamento. Alô? 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 Pessoal, todos são muito bem-vindos, mas há uma sessão em andamento, eu pediria que se manifestasse nos intervalos. Olha, aqui tem uma regra, que é o da boa educação. Não tem questão, não tem problema se manifestar, não tem problema se manifestar. São muito bem-vindos, essa casa sempre recepciona bem, mas não dá para falar paralelo. A fala paralela levará a uma atitude que não é a melhor no relacionamento, que é esvaziar as galerias. Eu não quero proceder desta forma, mas não vão fazer bagunça. Pessoas educadas se pronunciam no intervalo da fala dos deputados. Nenhum dos 69 deputados. Mas o presidente chegou a esta casa sem a vontade popular. Todos chegaram aqui representando uma parcela da população do nosso Estado, onde estão incluídos os senhores e as senhoras que nós recepcionamos, agradecemos a vinda. Eu só peço um pouco de paciência para não haver uma fala cruzada, nem um bate-boca, até porque não é o mais adequado num ambiente minimamente de educação. A presidência está concluindo a votação, não dará parte nesse momento. A matéria foi aprovada e vai à redação final. Anuncio, em regime de prioridade, em discussão única, projeto de lei 1975-2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem de 19/2016, que altera o anexo de metas fiscais da Lei 7.034, de 7 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016, pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, o deputado Pedro Fernandes. Senhor presidente, antes de emitir o parecer, eu gostaria de convocar na forma regimental os senhores deputados Edson Albertassi, André Lazzaroni, Zaqueu Teixeira, Conte Bittencourt, Luiz Paulo e Vaguinho, os membros efetivos, e os senhores deputados Rogério Lisboa, Dica Rosenberg Reis, Wanderson Nogueira, Luiz Martins, Daniele Guerreiro, membros suplentes da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para a 9ª reunião extraordinária realizar-se em logo após o término da sessão plenária com a seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei 1655/2016 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2017 e da outras providências. Meu parecer é favorável, senhor presidente. O patrimônio público não pode ser colocado em risco, nem a integridade física dos funcionários e dos parlamentares. Há uma tentativa de invasão, a Polícia Militar está sob controle, estou pedindo reforço da Polícia Militar. Há 2 processos correndo na Justiça por quebrarem o patrimônio público aqui, e é dever do presidente desta casa zelar pelo patrimônio público e cultural. Esse é um prédio tombado, sob a responsabilidade do IFAM, portanto, cabe responsabilidade pública. Não esperem de mim nenhuma forma de titubear nisso. Eu vou fazer esvaziar as galerias.
A presidência está suspendendo por 5 minutos a sessão. Peço reforço da Polícia Militar para esvaziar as galerias.